abrir a nossa Bíblia nesta noite, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos lá para o livro de Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Por gentileza, Provérbios 27, 17, olha o dia. Põe no 21, 17 para mim. Então, pois Salmo, não é nessa passagem que a gente anotou aqui, não. Alguma coisa aconteceu na minha rápida. Foi 17 de novo, 27, 17. Só para dar uma última olhada. 27, 17. A minha versão está totalmente diferente dessa, mas tudo bem. Põe o Salmo 136, que foi a nossa leitura desta manhã. E a gente vai ler de qualquer forma o Salmo número 133. Tá? Isso. Diz assim: olha, ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para aí. É até o 3 só, tá? Hã? Não tem mais? Jura que são só 3 versículos? Uau! Então tá bom, né? Pensei que tivesse mais. Eu falei, a minha Bíblia, como eu leio ela no computador, ela me dá muito mais espaço na leitura, porque ela vai pulando, ela vai crescendo. Mas enfim, quando a gente... É isso mesmo, 3. Quando você olha para esse versículo número 1, primeiro versículo, diz: ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? Você colocou para mim aí, minha filha? Já colocou para mim? Viva em comunhão. Eu estava pensando sobre o que é viver em comunhão ou em união, ou viver em grupo, em comunidade. A importância que é viver em grupo dentro da nossa vida. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Ninguém foi criado para viver sozinho. É porque no mundo existe um provérbio que diz: melhor é estar só do que mal acompanhado. Mas só que a mal companhia que escolhe somos nós. Porque no mundo existem as boas companhias. Na nossa vida, no nosso dia a dia, existem as boas. Só optamos pelas má companhia porque nós queremos optar. Porque todos nós somos suficientes para analisar quem é bom, quem é ruim para nós. E nem todo mundo que parece ser ruim aos nossos olhos é ruim para todo mundo. Pode ser bom para alguém. A gente não sabe. Ou o contrário, a gente não sabe. Nós temos que avaliar esse contexto, porque depende do relacionamento que você tem, né? Nem toda boa amizade, ela termina com boa amizade, ela pode terminar tóxica, né? E as tóxicas, quem sabe um dia Deus converte o coração e se torna uma amizade boa. Então, a gente tem que ter cuidado, é porque Deus nos criou para andarmos seguindo junto, em grupo. Deus não separou ninguém para andar sozinho. Ninguém para andar sozinho. Mesmo os profetas, eles eram homens que se distanciavam da comunidade, andavam longe da comunidade,
mas ele tinha uma escola de profeta, ele tinha os auxiliares dele, ele nunca andava só. Tem o próprio Jesus que veio para fazer o seu trabalho só, ficou só. Jesus não ficou só. Jesus veio e separou 12 para andar com ele. Então a gente vê que tem um propósito dentro de tudo, da gente viver em comunhão. Nós fomos criados, nós nascemos para viver em grupo, em sociedade. E isso também se aplica no mundo espiritual. Porque quando a gente se junta com um grupo da igreja, a gente cresce. Lógico que às vezes a igreja é muito grande, tem grupos e grupos. Por mais que ninguém queira ser assim, a igreja foi feita para se formar grupos. Mas grupos se formam dentro das igrejas. Grupos se formam. Você vê nos almoços que a gente faz aqui, você vê a maioria senta com um grupo, sempre o mesmo grupo. Eles nunca se dividem para um outro grupo, vem uma família para cá, outra família. Não, eles sempre procuram sentar na mesma mesa. Isso é o quê? São grupos. A gente cuida muito bem disso, eu e Cid e Camila, porque a gente sempre procura uma mesa que está mais vazia. Às vezes a gente não vai para a mesa que está cheia porque não tem mais espaço. Porque eu quero que a minha esposa sente junto comigo e procuro um espaço para a minha filha. Como não tem, eu não sento naquela mesa. Pode aparentar que eu não estou querendo sentar, não. Falta espaço. Mas se tiver lugar, a gente senta. Por quê? Porque a gente não possa transmitir para alguém uma linguagem visual que a gente está montado num grupo. A gente está criando um grupo ou está aderindo a um grupo apenas. Entendeu? A gente não quer passar essa imagem, porque realmente ela não existe. Nós somos todos, nós somos ligados a todos, né? Então mas é importante, voltando ao grupo, que no grupo a gente cresce, a gente fica sabendo de informações, a gente forma o nosso caráter. De que forma? Porque você fica sabendo de coisas, você, olha, eu também era assim, eu pensava assim, não posso mais pensar, porque tem gente que não aceita, isso não faz bem. A gente vai formando grupos, porque se a gente se juntar com o que não presta, nós seremos uma pessoa também não prestável. Mas se você procurar o que presta e se juntar, você vai se tornar uma pessoa que vai prestar muito mais. Então a gente tem que sempre procurar alguém para conversar, que a gente cresça. Porque se a gente procurar alguém do nosso nível para baixo, você não vai crescer, você vai diminuir, porque a mente vai ser fechada. Estamos falando de grupo. O único que buscou um grupo de mente fechada para o que ele queria formar foi Jesus. Jesus separou um grupo de mente fechada para aquilo que ele queria formar, mas ele andou 3 anos quebrando a cabeça e formando uma nova mente daqueles 12. Tanto que um se perdeu, porque a mente não conseguiu se abrir. Entendeu? Então a importância é essa. E Deus nos preparou para isso. Deus não tirou o povo do Egito somente o que era o povo de Deus. Não. A gente pode até pensar que foi só o povo, os hebreus que saíram do Egito. Mas saiu muita gente de outras nações, junto no meio. E até o próprio egípcio saiu no meio. Os que não queriam ficar debaixo do sistema. Então, Deus sempre criou o povo para andar em grupo, andar em comunhão, andar em sociedade. Existe propósito na sociedade. Existe propósito em sociedade. Existe propósito a grupo. Eu fico preocupado com quem se isola muito. Porque quem se isola muito perde. Perde o que, pastor? Perde comunhão, perde amor, perde carinho, perde atenção, porque se destaca muito. É por isso que o perigo de você congregar numa igreja, chegar um pouco mais tarde e sair assim que acabar o culto, não querer conversar com ninguém, é um perigo muito grande, porque você está vulnerável, porque às vezes você pode até pensar de alguém alguma coisa, mas você não tem nem se dá nenhuma chance de consertar aquilo ou ver que aquilo é diferente. Não dá. Por quê? Porque simplesmente a pessoa levanta, sai e vai embora. Não tem como, é um perigo. A igreja não foi criada para isso.
Por mais que as pessoas dizem assim, eu tive experiências lá fora, da outra vez, que não foram muito boas. E é por isso que eu levanto e vou embora assim. Olha, existem experiências ruins no casamento, a gente casa de novo. Existem experiências ruins no trabalho, a gente procura outro trabalho. Não é verdade? Ninguém isola-se do mundo porque uma experiência não foi boa. Quantas pessoas já casaram não sei quantas vezes? Por quê? Porque as experiências não foram boas no passado. Elas não vão se limitar enquanto não forem felizes. Entendeu? Então a gente precisa entender uma coisa dessa, porque é dentro do grupo que o Senhor prepara, que a gente vai, é do grupo que o Senhor vai tirar líderes, é do grupo que o Senhor vai formar pessoas de orações, é do grupo que o Senhor vai destacar aquelas pessoas para seguir comandando a multidão. Vê muito bem, do grupo de Jesus, olha quantos se formaram para se tornar líderes. Quantos se formaram? Deus começou um grupo do zero. Deus começou um grupo do zero, fez Jesus nascer do zero, esperou ele crescer para formar um grupo. 30 anos para depois formar um grupo. E esse grupo, graças à bondade de Deus, nos alcançou. Foram só 3 anos andando juntos. Só 3 anos. Mas por que Jesus precisava desse grupo? Porque a multidão seguia Jesus. Jesus não daria conta sozinho como homem. Ele precisava de apoio. Ele precisava de um background, pessoas que o apoiassem, que orassem, que visitassem, que fosse. Jesus não dava para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eram 12. E Jesus nunca despediu um sozinho, sempre iam 2. Para que ninguém ficasse só. Eu me deparo com este caso aí, porque a gente vê que quando a gente vive em união, não é viver simplesmente no grupo, mas quando a gente vive em união, quando a gente tem fraternidade, a gente tem amizade, a gente tem irmandade, a gente passa a ouvir as mesmas coisas. Quer ver uma coisa que o grupo nos proporciona? Crescimento. Crescimento. Entra uma pessoa na igreja nova, aqui ou em qualquer igreja, nova. Primeira vez que veio para a igreja, ou às vezes entrou numa igreja, saiu, nunca mais foi, e agora resolveu entrar numa igreja. Ela entra aqui pela primeira vez, não importa qual, entra aqui pela primeira vez. Aí entra aqui, aí alguém se aproxima, faz amizade, no culto seguinte ela vem, aí já conhece mais 2 e 3, daqui a pouco ela está no meio da comunidade, daqui a pouco ela está aprendendo aquilo que a igreja faz. Aquilo que o grupo da igreja faz, ela aprende a cantar, ela aprende a orar, ela aprende a levantar as mãos, ela aprende a vir na frente, ela vem para poder trazer a semente, tudo isso ela aprende, porque até então ela não conhecia. Essa é a benevolência de Deus atrás do grupo. O grupo é tão importante, ele é bom na comunhão que nós temos depois do culto, ele é bom nos dias de culto, no dia de almoço. Aquilo é propósito de Deus depois do almoço. Eu sei que tem uns que reclamam, tem uns que criticam, outros não querem ajudar. Sempre é assim, irmão. O ser humano é duro. O ser humano é duro. O ser humano só dá valor quando perde. Infelizmente é isso. Você pode ver que todos da Bíblia que se perderam na caminhada com Deus e se perderam na caminhada com Jesus, quando eles chegaram na fase perdeu o que tinha, eles entenderam que eles tinham era a melhor coisa que tem. É por isso que a gente luta muito em manter esses almoços depois de Santa Ceia. A gente luta com os irmãos para poder nos ajudar, luta com os irmãos para poder ficar, porque é importante para a igreja, é importante comer junto, bater papo junto, porque a gente fala a mesma linguagem. Sentar na mesma mesa aquilo ali é importante. Talvez muitas pessoas não dêem valor à importância desse almoço. Talvez elas criam tantos subjetivos ou tantos skills para consultar ou vir e acabar rápido embora, que ela não consegue avaliar o quanto essa comunhão aqui pode gerar de crescimento, de conforto, de alegria, de bem-estar, de propósito de Deus. Nós estamos sentando com irmãos, nós não estamos sentando com inimigos, estamos sentando com irmão. Então é que eu digo sempre, olha,
Eu digo sempre para o grupo, principalmente para o grupo que é responsável para fazer o almoço, a parte social. Eu digo para ele, pode quem quiser parar de fazer. A minha família, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Não, pode deixar que a gente vai trazer. Enquanto tiver a gente vai fazer. Pode parar quem quiser, nós não vamos parar. Agora, não vou dizer que todo mundo vai comer. Não é que eu vou proibir, porque não vai dar para todo mundo comer. Entendeu? Um só não vai suprir todo mundo. Mas tem uma coisa, a gente vai continuar. Sabe por quê? Porque se eu não for exemplo, quem será o exemplo? E o segundo, a gente precisa mostrar para eles que eles estão negligenciando, ou aqueles que não querem, eu não sei, a maioria sempre quer, mas negligenciando de ter uma comunhão gostosa, uma vez por mês. Uma vez por mês, ele é tão bom. É importante viver em grupo, irmão. É importante viver em grupo. Quantos de nós, às vezes, saem de casa para poder visitar uma pessoa que vê uma vez ou outra, e às vezes chega lá, as coisas não são tão boas. E aqui a gente faz questão de tê-la junto conosco. A gente faz questão de ter as pessoas conosco. Questão, no sentido de assim, poxa, você faz falta. Fique conosco, come aqui, pelo amor de Deus, come com a gente, pelo amor de Deus. É pelo fato, irmão, de comunhão, esse é o propósito de Deus. Não é um exagero, não. É uma luta. Porque quanto mais o diabo separa o povo de Deus, mais o povo de Deus fica enfraquecido. Eles vêm com culto sem vontade. Eles ficam na igreja sem vontade. Tem um almoço, não gostam de participar. Ficam mais distantes da casa do Pai. É por isso que pai e mãe exigem. É incrível. Por isso que gera problema, né? Ainda bem que tem duas grandes festas, Natal e Ano Novo, né? Para quem tem pai e mãe, fica o Ano Novo num, o Natal no outro. Porque senão, como é que faria? Por quê? Porque é importante para a gente receber os nossos filhos em casa. E eu tenho certeza que é a mesma forma que Deus age. Desta forma. Então, irmão, interage, irmão, participa. Acredite, você não está fazendo isso só para poder manter o almoço na comunhão, manter o grupo na comunhão, não. Você está fazendo isso porque é uma obra de Deus. É fundamental. Isso é parte do propósito. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz, ele dá um exemplo, olha, ó, é como o orvalho de Hermon, e como que o que desce sobre desce os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para... É por isso, irmão, que eu não vou, a gente em casa não vai abrir mão de ser abençoado por Deus. A gente não faz. Ah, mas o senhor está exagerando. Bom, entenda como você quiser. Aqueles que vão me ouvir, aqueles que estão me ouvindo, entenda como quiser, porque eu sei uma coisa: se eu quero viver em comunhão, se nós queremos viver em comunhão, nós estamos trabalhando para isso, nós temos certeza que tem promessa para a gente. Tem promessa para a gente. Então, do céu vai descer um orvalho, vai cair sobre os nossos montes, porque estou fazendo a minha parte. Eu e a minha casa estamos fazendo a nossa parte. Então Deus vai olhar para a gente e fala assim, pelo menos esse aí estão fazendo esforço. Então o propósito que eu tenho na vida deles está se concretizando. Eles estão fazendo. Porque é assim. É por isso que Jesus, quando ia para a ceia, ele partia o pão e dava para todo mundo comer. O símbolo da ceia era isso, ceia, irmão. Esse negócio de ceia, isso aí foi simbolizado, mas na verdade a ceia era toda vez que você parava para comer. Ceia é ceia. Você está entendendo? Aí se tornou ceia do Senhor, por quê? Porque um dia Jesus sentou para comer um pão, tomar um vinho, que é normal, e partiu o pão, Deus, para os seus discípulos. Ali se tornou a ceia. Aí um diz que é santo, outro diz que é não sei o quê, a ceia do Senhor. Bom, seja lá o que for, é uma ceia que Jesus estava sentado na mesa e deu o pão para os seus discípulos. Mas olha, não tinha um desses discípulos, não tinham dois, tinham todos. Porque era gostoso Jesus ver os dois sentados na mesa com ele. Era normal isso acontecer. Eles comiam, é um propósito, irmão. Nós somos uma família. Então, ó, as orações têm propósito em grupo, sabe? Os cultos têm propósito em grupo, as palestras têm propósito em grupo,
sabe? Tudo isso, os almoços, os passeios, o café da manhã, tudo isso tem um propósito. O propósito é unir a igreja, para que quando Deus abençoar, sabe, que desça sobre a cabeça de cada um de nós, sabe, as bênçãos do Senhor. Porque aonde há comunhão e união, aí está a presença de Deus. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que crer. É nisso que a gente tem que botar fé. Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? A igreja vai começando a rachar, vai começando a secar, porque não tem vida, não tem água, não tem prazer, não tem, sabe? Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando do geral. Quer ver uma tristeza para o pai e para a mãe? Você chega para visitar uma família e pergunta: cadê seu filho? Cadê seu filho? Ah, saiu, não sei nem, já não sei nem mais onde está. Mas é domingo, é sábado, uma visita. Não sei, sai de manhã, volta no dia seguinte. Você vê que a família está rachada, a família está se acabando, se extinguindo. Olha, aquilo que era para estar junto está se extinguindo. E às vezes não é porque são casados, são solteiros. Estão solteiros, moram na casa, mas estão fora, estão além da casa, além da casa. Sabe o que acontece? A família está se extinguindo, sabe? Está extinguindo. Agora é bom quando você vai fazer uma visita, você vê os filhos da casa, sentados na mesa comendo com os pais, e a gente fazendo papo. Você fala: gente, aqui tem toque de família, aqui tem bênção do Senhor. Por quê? Porque a família permanece, o grupo permanece junto. Lógico, irmão, todo mundo tem sua vida, lógico, todo mundo tem seus planos, tem suas caminhadas, mas nós estamos falando de um momento que a gente separa para estar junto. A gente separa. Quando ele fala dessa parte aí, ele fala na hora que Arão foi consagrado a sacerdote. Foi sobre a cabeça dele que o profeta jogou o óleo, e o óleo desceu até a barba. Com Davi foi a mesma coisa. Mas a família estava reunida. Sabe? A família estava reunida. Irmãos, nenhuma família subside quando ela é partida. Ela é, sabe, escassa de presença. Escassez de presença. Não é a mesma família. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Eu não sei, irmão. A gente está vivendo umas épocas muito difíceis. As épocas são difíceis. Os tempos são difíceis. Os tempos são assim: larga, abandona. E isso sai das famílias, vem para as casas. Sabe, encontrei uma senhora no almoço da semana. E ela: oi, pastor. Eu digo: peraí, primeiramente, deixa eu conversar com a senhora. A senhora não vai ficar com vergonha de mim que eu estou de bermuda, não. Que era da Assembleia de Deus, né? Eu digo: a senhora não vai ficar com vergonha de mim que eu estou de bermuda, não. Ela: que isso, pastor? Eu digo: não, já falo logo antes que eu estou de bermuda. Ela está vendo. A senhora está vendo que eu estou de bermuda. Então, depois a senhora não ter qualquer tipo de pensamento. Ela: não, pastor. Aí realmente não, porque o meu marido também usa. Eu digo: então tá bom. Se ele usa, vamos voltar à conversa. Eu digo: como é que está a senhora? Está, seus filhos? Está bem. Meu filho está bem, está trabalhando aqui, se formou ali, uma série de coisas. E eu falei assim: que bom que os seus filhos estão num bom caminho. É sinal que vocês caminham juntos. Ela fala: lá em casa é assim. Meu filho mais velho cresceu, está trabalhando, mas mora em casa, volta para casa, vive com a gente, caminha com a gente, e a gente não deixa ninguém tirar proveito deles, porque ele se tornou os hispanos chamam de plomeiro, de encanador, né? Plomeiro eu acho ótimo. Plomeiro. Encanador, estou rindo de uma coisa que é verdade, é plomeiro mesmo, né? É plomeiro, né? É plomeiro, os planos é. A gente chama de encanador, né? Mexe com cano, né? Aqui é um plomo, né? Bom, enfim, eu não sei se eles puxaram de um idioma puxaram o outro, né? Plomeiro, porque sabe como é que é os espanhóis? Como nós, né? A gente fala outra coisa, a gente faz um dialeto diferente entre o português e o inglês. Bom, mas enfim, fiquei conversando com ela, e eu falei assim: olha, sabe de uma coisa? A gente desde cedo também ensinou o caminho do trabalho à nossa filha. Desde cedo. Criamos ela no nosso trabalho, as pessoas criticavam: mas eu não sei,
Que isso, que maldade? Maldade seria eu largar minha filha no mundo. Maldade é eu deixar ela em casa, ela tomar o rumo que ela quisesse. E eu estou trabalhando. Isso era uma maldade. Mas a gente trabalhou junto, vivemos juntos. Hoje em dia ela vive a vida dela, graças a Deus, tranquila, autossuficiente, vivendo a vida dela, e a gente segue com a nossa. Eu acho que isso que é exemplo. E ela fala assim, mas vocês se encontram? A gente se encontra na igreja todo domingo, toda quarta-feira. É mesmo, toda quarta-feira e domingo nós estamos na igreja. Chove, faz sol, neva, venta, nós estamos lá. Ela falou assim, e vocês estão sempre juntos fora da igreja? Estamos sempre juntos. Porque é assim que tem que ser. Essa é a bênção da família. Essa é a bênção da família. E isso agora trazendo para cá, é a bênção do Senhor para os que congregam aqui. Irmãos, nós temos que chegar aqui dia de culto. Está certo que quarta-feira é sufocante para todo mundo. Todo mundo trabalha, né? É bom que eu fale uma coisa dessa, porque eu também trabalho. Então eu sei o peso que é. Mas no domingo, era para a gente estar aqui com um sorriso aqui, ó. Porque é o dia off, porque é o dia livre. Domingo de manhã. Poxa, eu vou sair da igreja às 11 horas, meio-dia. Eu ainda tenho o resto do dia para fazer minhas coisas. Sabe? Às vezes, dentro da igreja, domingo, você tem que... Levanta, irmão. O irmão está babando do lado da irmã babando no irmão. Dormindo. Falta aquele tempero de estar na casa do Senhor. Ah, mas é todo domingo, pois é. E você trabalha de segunda a sábado, todo domingo, toda segunda, sábado, toda semana, todo mês. Então, perdeu o quê? A gente perde o foco. Porque segunda-feira de manhã, irmão, é difícil limpar uma casa. Mas depois que você limpou a primeira, a segunda é rápido. Segunda-feira é difícil cortar cabelo em pé. Depois que cortou o primeiro, o segundo já vai direto. Já nem esquece a segunda-feira. Se tiver mais pega para cortar, claro. Está ali para isso. O outro vai pintando, o outro vai construindo. Não é verdade? É igual a coçar. É só começar. Então eu entrei na porta da igreja, seja ela qual for, sentei na cadeira, está acomodado? Está ligado o ar? Está ligado o rio? Está confortável? Então agora é a hora de eu vou no banheiro, jogar uma água fria no rosto, fico com sono, vou tomar um café. Até isso a gente faz um café gostoso da manhã. É um cafezinho, é simples. Mas tem um pão, tem uma manteiga, tem um bolo, tem um leite, tem tudo ali embaixo. Toma um cafezinho, desperta, sobe com alegria, para poder a gente viver em comunhão, a gente viver unidade, a gente viver, para quando as pessoas subirem para cá, e começar a se abraçar, bater um papo, apertar a mão, louvar a Deus, porque esse é o propósito. É por isso que o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos dormir na casa do Senhor. É isso que ele disse? Não. Alegrei quando me disseram, vamos gritar, descer para o banheiro de 5 minutos, na casa do Senhor, é isso? Não. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí me disseram. E eu fui. Ele falou assim, olha, e eu fui. Eu fui para a casa do Senhor. Isso tudo, irmão, eu estou dizendo para você, mas pelo menos, mesmo assim, eu ainda venho. Mas o problema não é o corpo, o problema é o coração. Está certo que o coração não pode vir sem o corpo, não vem. Mas o corpo precisa vir e o coração precisa estar anelante para poder adorar ao Senhor. Porque aí o Senhor vê que tem compromisso. Olha, eu te dou 6. Olha, eu te dou 5 para você. Eu te dou 6 para você. Eu só requero 1 para você. Mas é domingo. Pois bem, é caso de domingo, então a gente para de ter culto domingo, vamos fazer culto na quinta-feira à noite, ou quinta-feira de manhã. Mas quinta-feira de manhã eu trabalho, segunda-feira eu trabalho, terça eu trabalho, quarta eu trabalho, sexta eu trabalho, domingo e sábado eu trabalho, e domingo não trabalho. Vamos fazer domingo, então é domingo, irmão, não é? Mas o Senhor diz assim, olha, eu te dou 5 dias, eu te dou 6 dias, eu só peço 1 dia.
E além disso, um dia eu peço 1h30, 2 horas, para você levantar a mão, você me adorar, para você buscar a minha presença, ouvir a minha voz e sair da igreja fortalecido, porque eu tenho propósito na comunhão. Deus, escute uma coisa, uma vez eu escutei uma palavra, uma ministração, uma mensagem, que o pregador dizia assim: Deus tem compromisso com o que você gerou em compromisso com Ele. Deus espera que você cumpra, porque Ele cumpre. Deus é um homem fiel. O dia que você disse para Ele que você iria seguir, Ele acreditou e Ele espera você abrir a porta da igreja e te abraçar, mesmo quando você não sente. Deus fica na porta te esperando, e quando você não vem, Ele fica buscando assim, ó. Olha, essa administração, eu fiquei assim, peraí, mas Deus é Espírito, Deus sabe onde eu estou. Não, Deus é Espírito, Deus sabe que você é homem, mas Ele fica olhando o teu caráter, se você vai cumprir com aquilo que você prometeu a Ele, mesmo sabendo que no coração está assim, não, hoje eu estou aqui não, hoje eu vou dormir até Jesus voltar, amanhã eu estou em pé inteirinho. Mesmo nesse dia, Ele sabe, Ele fica te esperando. Sabe por quê? Ele não te corta, Ele não te corrige porque você está dormindo, mas Ele espera, porque Ele acredita na tua palavra. Isso eu aprendi com esse homem. Aprendi com essa mensagem de que Deus espera que eu cumpra. É por isso que o melhor dia para mim são os dias de domingo. Quarta-feira é um dia bom, mas o dia de domingo para mim é o melhor. E agora então que vem as praias, melhor ainda. Eu vou adorar a Deus com mais vontade, depois vou para a praia até o sol subir. Ninguém pode reclamar. Deus é tão bom que no verão Ele alonga o dia até as 9 da noite. Para a gente possa, de meio-dia às 9 horas, se divertindo. E de 10 ao meio-dia, 10 às 11h30, a gente adorando ao Senhor. É muito bom, tem propósito de estar na casa do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, vamos guardá-la no nosso coração e vamos cumprir com o propósito de Deus. Há propósito de Deus na comunidade, no ajuntamento, na família. Deus tem uma família. Deus tem uma família, que é você, que sou eu, que somos nós. Nós somos parte, e os irmãos de fora, das outras igrejas, somos parte da família de Deus. E o que Deus mais quer? Estejamos juntos, porque juntos Ele estende a bênção sobre nós e nos vigia, nos guarda de contra os nossos inimigos. Amém? Então vamos trazer as nossas orações aqui para frente, vamos orar em nome do Senhor Jesus.